E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muitíssimo bem. Bom, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer e esse é o Logos Reis. E hoje eu falarei sobre um filme novo, Enola Holmes, e falarei sobre a ideia de propósito. Quer saber como? Não sai daí então. Gente, Enola Holmes é um filme bem novo, é de 2020, conta a história de uma menina de 16 anos que está em busca da sua mãe desaparecida. Você quer saber quem é a Enola? Não imaginou ainda? Isso mesmo, ela é irmã de nada mais nada menos do que de Sherlock Holmes, a irmã brilhante e extraordinária que Sherlock tem, mais jovem, a irmã caçula. Ela foi criada pela mãe e foi criada não para ser uma menina que a sociedade quer abraçar, ou seja, para casar e ter filhos, mas para ser uma garota que sabe se defender e é muito letrada. Porque, segundo ela mesma, a sua mãe fez ela ler todos os livros e toda a enciclopédia de uma biblioteca. O filme é bastante interessante. É esse filme, na verdade, esse filme aí, ó. E uma outra curiosidade. A principal, que é a Enola, ela já fez uma série, né? Ela tá fazendo uma série bastante importante e bastante famosa. Quer saber qual? Olha aí, ó. Ela é Eleven, da Stranger Things. Olha só que interessante. Além dos outros atores, outras atrizes que são bastante conhecidos novos, o filme tem uma outra peculiaridade. Ela conversa com o espectador. Isso mesmo, gente. A Enola conversa com o espectador desde o trailer. O trailer vai sendo mostrado boa parte do filme, né? Mas não é só para o trailer. Durante praticamente todo o filme, ela conversa com o espectador. E ela brinca muito com as palavras. Na verdade, ela foi ensinada pela mãe. A primeira coisa que ela diz é que o seguinte, que o nome dela é Enola, que ao contrário da alone, que significa sozinha em inglês. E isso tem muito a ver também com a personalidade dela, com o personagem, porque dá a impressão que era para ela ser sozinha. Bom, enfim, vamos começar um pouquinho lá do início. Ela foi criada pela mãe, como eu disse para vocês, ela não tem o pai já morreu, os irmãos não estão próximos, né? O Sherlock e o Mycroft não estão próximos, então é só ela e a mãe dela mesmo, né? Mas acontece que a mãe dela tem alguns segredos, ao longo do filme ela vai contando depois os segredos. Mas mesmo tendo segredos, a mãe dela a ensina a desvendar esses segredos. Por meio de quê? Por meio de raciocínio lógico, dedutivo. Assim como o irmão dela, quer dizer, né? Ela se torna brilhante, ou melhor, extraordinária. No 16º aniversário dela, ela acorda e se vê completamente sozinha, porque a mãe dela sumiu. Bom, e agora? Agora que ela está à espera dos seus dois irmãos, que não vê há muito tempo, que aliás não a reconhecem, principalmente o Mycroft, porque não a enxerga como uma menina, como ela deveria ser, né? A primeira coisa que ele pergunta é: cadê o chapéu e as luvas? Quando eles se encontram no trem. E ela diz que o chapéu dá coceira e luvas ela não tem. Bom, gente, na verdade ela não é nada convencional, como eu falei antes. De qualquer modo, ela fica um tempo com os irmãos, uns dias, né? Os irmãos, principalmente Sherlock, tenta achar pistas do paradeiro da mãe deles, mas não consegue, é em vão. E eis que cabe a Enola descobrir onde está a mãe dela. Mas nisso tudo,
O Mycroft inventa, como ele tem a guarda dela, inventa que ela tem que ir para uma casa, uma escola, na verdade, né? Uma escola onde meninas devem ser educadas para serem boas esposas e terem filhos. E chama a diretora dessa escola para analisá-la. A diretora dessa escola não é nada gentil mesmo. O nome dela é a Miss Harrison, essa aí, ó, que tá mostrando aí pra vocês. A Miss Harrison fica tão irritada com a língua afiada de Enola que a Enola leva um tapa na cara. Enfim, quando ela está prestes a ir para essa escola, ela tem uma conversa muito séria com Sherlock, que logo já tinha percebido que ela tem um tino muito apurado de investigadora, assim como ele. E ele dá um conselho muito sábio a ela, que ela tem que seguir as pistas da sua mãe. Eis que ela começa a investigar a sua mãe Eudória, essa personagem aí, ó, que é bem conhecida no cinema também, já fez vários papéis importantes. E não é que a menina consegue chegar a várias pistas deixadas pela própria mãe, e inclusive dinheiro para ela poder fugir e finalmente encontrá-la? Bom, ou será que não? Isso vocês vão ter que ver no filme. Mas uma outra surpresa acontece. Quando a Enola consegue fugir, ela deixa pistas falsas para os seus irmãos, principalmente Sherlock, não encontrá-la, e eis que ela se depara com um outro mistério que ela vai ter que desvendar. E ela se depara com um menino chamado Tewkesbury, acho que é assim que se fala. Eu não vou dizer para vocês quem ele é, para não dar spoiler, mas ele também, assim como ela, é um fugitivo, mas por motivos diferentes. Esse mistério vai mexer com a vida da Enola, vai mexer com a cabeça dela de uma tal forma que ela vai ter que refazer os seus planos. Mas e agora? Será que ela consegue encontrar a mãe dela? E agora falando sobre a ideia de propósito. Quando a Enola saiu de casa em busca da mãe dela, ela tinha um propósito bem definido. Ela mudou seus planos, sim, mas os planos dela também tinham que ter um propósito novo alinhado àquele primeiro. Quando a mãe dela saiu de casa, ela também tinha um propósito. Bastava Enola descobrir qual seria esse propósito, mas ela tinha. O filme é bem interessante, que traz bastante, assim, ó, várias temáticas que a gente pode falar assim que tem a ver com a nossa atualidade, inclusive, mesmo sendo um filme do século XX, ele pode falar assim de outros domínios. Ele pode falar sobre a questão do feminismo, ele pode falar sobre a questão do machismo, claro, em relação ao feminismo, né? Quero dizer, o quanto que o mundo deveria mudar, o quanto que a gente não deveria pensar que, porque afinal de contas, a mulher ela tem que ser de uma determinada forma para poder agradar os outros, agradar a sociedade, não agradar a si própria. Por que uma mulher não poderia ser letrada? Por que uma mulher, em vez de ser letrada, ela deveria bordar? Uma das passagens do filme, uma amiga da mãe dela, uma amiga da Eudória, comenta com o Sherlock, quando ele vai atrás dela, né, em busca de pistas, por que para ele o mundo estaria bom do jeito que está? E ele até que fica pensando, por que para ele não deveria haver mudança? Porque ele está encaixado no mundo. Ele é homem, ele não precisa, os seus direitos estão todos adquiridos. As mulheres não, elas tinham muito que lutar ainda, não é mesmo? E o contexto do filme também fala de uma reforma justamente sobre a questão dos votos, que aliás se alinha ao todo do filme. É bem interessante. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Essa ideia de propósito, que no caso, no filme, ela se mostra prática, ela também pode ser uma ideia teórica, ela também pode trazer uma ideia teórica que
também é chamada de função própria a partir de uma filósofa lógica também, né, chamada Ruth Millikan. Por quê? Porque a ideia de função própria, ela tem aquela noção de que toda pessoa, todo ser vivo, tudo que existe tem uma função própria. Ela gosta muito de falar sobre a ideia dos órgãos, né? O estômago, ele tem uma função própria que seria digerir alimentos. Mas, se ele é mal formado, ele tem alguma doença, vamos dizer assim, ele já não consegue mais cumprir aquela função. Mas ele não deixa de ser um estômago, que eu quero dizer. Ou seja, a ideia da função própria ou a ideia prática de propósito não descaracteriza as coisas do jeito que elas são. O que eu quero dizer com isso? A nossa identidade, ela permanece, independente se nós cumprimos ou não um papel. E aí vamos pensar no todo, na questão da sociedade. A mulher, ela costuma ter filhos, ou pode querer vir a ter filhos, ela pode vir a querer casar, sim, mas isso não significa que seja algo estanque, que essa seja uma espécie de função biológica dela. A gente não pode dizer nem, inclusive, que é uma função própria. A gente pode dizer que muitas de nós, mulheres, temos o propósito, sim, de termos filhos e de casarmos, mas outras têm o propósito de trabalhar, de ir para a carreira política, de ir para outras carreiras, ou de repente de não fazer nada, de ser sustentado por alguém. Enfim, homens e mulheres devem ser o que gostariam de ser, e não por uma imposição de um grupo social ou da sociedade como um todo. Gente, eu espero que vocês assistam Enola Holmes, porque vale muito a pena, tá bom? Por hoje, então, seria isso. Bye!